Salve, salve! Isso aqui é Flamengo. Esse é o canal Flamengo Emoção, falando para os rubro-negros de Minas e de todo o Brasil. Meu nome é Giovanni Bahia, sou jornalista, flamenguista e convido você a conhecer o nosso canal, acompanhar o nosso conteúdo e, se gostar dos nossos vídeos, a se inscrever no canal e também a divulgar os nossos vídeos para os seus amigos, especialmente os amigos rubro-negros, para que a gente possa fazer desse canal aqui um espaço onde a gente converse sobre o Flamengo com os pés no chão, com sensatez. Bom, hoje Flamengo e Santos fizeram um jogo pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro na Vila Belmiro. Foi o encontro das duas equipes que foram o campeão brasileiro de 2019 e o vice-campeão da temporada passada, né? Um jogo, portanto, de dois times que têm se tornado referência no futebol brasileiro nesses últimos tempos. Mas para compensar os maus resultados que o Flamengo teve neste Brasileirão, o Flamengo hoje venceu o Santos com o gol do Gabigol nos acréscimos do primeiro tempo. E olhando pelo lado bom dessa partida, o Flamengo não vencia o Santos na Vila Belmiro desde 2011, portanto há 9 anos. A vitória nesse aspecto ela se reveste de importância porque é difícil vencer o Santos, especialmente numa partida oficial dentro da Vila Belmiro e ainda que não sem a presença da torcida. O outro ponto importante também é que o Flamengo, pela primeira vez, aparece na parte alta da tabela do Brasileirão, entre os 10 primeiros colocados no Campeonato Brasileiro, com 2 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, 6 gols sofridos e apenas 4 gols marcados, portanto com um saldo de gols de menos 2 gols, né? O Flamengo tem 8 pontos na tabela, conforme eu mencionei. Bom, e tirando os olhos um pouco desse jogo, em si, analisando o Flamengo por esses 6 jogos que ele fez no Brasileirão até aqui, o que a gente vê, infelizmente, e essa é uma reclamação bastante forte na torcida do Flamengo, o que a gente vê é um time que vem aos trancos e barrancos pelo campeonato. É um time sem padrão, né? Sem padrão de jogo, sem jogadas ensaiadas, sem aquela predominância tática que nós acostumamos a ver no Flamengo de 2019. O que há apenas é a constatação de que houve uma evolução do ponto de vista físico e individual de alguns jogadores. O Thiago Maia confirmando que estava pedindo passagem e merece a vaga de titular no meio de campo do Flamengo. O Arrascaeta também teve uma boa partida e mostra evolução, e o Gabigol também mostra evolução, especialmente do ponto de vista físico. Precisa melhorar nas finalizações, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. E o que preocupa? Preocupa muito em relação ao Flamengo. É que nós vamos chegar daqui a pouco para também as competições da Libertadores e da Copa do Brasil, né, que recomeçam em breve. Com esse time sem conjunto, onde que a gente vai chegar? Porque são competições onde um erro pode ser fatal. E o time é inegável, não tem como a gente esconder isso. A equipe ainda não apresenta conjunto, né? Houve momentos neste jogo com o Santos, especialmente na fase inicial do primeiro tempo, e em alguns dos jogos anteriores, onde a arrumação foi caótica do time, né? A presença do time em campo é caótica. Como vamos nos apresentar na Libertadores, na Copa do Brasil, competições que a Libertadores daí a pouco tem a fase do mata-mata, se a gente passar pela fase de grupos, e esperamos que passe, não passa pela cabeça do rubro-negro ficar pela fase de grupos. Como vamos nos comportar no mata-mata com um time com essa inconstância e sem esse padrão de jogo, sem o conjunto esse time sem conjunto, como está se apresentando nos diversos jogos que nós vimos até agora no Campeonato Brasileiro. E a pior notícia vem agora. De hoje em diante,
Feito este jogo com o Santos, de hoje em diante, o Flamengo tem 18 partidas no total até o dia 1º de novembro. Ou seja, 18 partidas em praticamente 60 dias. Não há tempo para treinar, não há tempo para recuperar jogador, né? Por isso tem que se ter elenco. O Flamengo tem elenco com vários talentos individuais, e por isso tem que rodar também o elenco. E o técnico, de certa maneira, está fazendo isso. Mas é muito preocupante que nós agora tenhamos uma série de 18 jogos e com o time com toda essa inconstância em campo. Sobre o jogo de hoje, propriamente, fazer algumas anotações aqui a respeito do jogo de hoje. Primeiro, quem acompanha o canal e viu um dos nossos vídeos sobre o estilo de jogo do técnico Domenech, o estilo de trabalhar do técnico Domenech, isso nós postamos esse vídeo logo que ele foi contratado pelo Flamengo. Quem assistiu e acompanha o canal e se lembra, vai perceber que lá foi dito que o técnico Domenech tem como uma das suas características adotar um padrão de jogo para cada adversário. E ele colocou mais uma vez essa característica em campo hoje contra o Santos. Por quê? O técnico analisou corretamente que o Santos tem uma das suas principais jogadas pela esquerda com o Soteldo, o venezuelano, muito rápido, habilidoso. E ali, o lado direito do Flamengo, desde a saída do Rafinha, um problema muito sério. Houve a contratação do Isla, mas o técnico entendeu que o Isla ainda não tem condição de atuar pelos 90 minutos. O Isla está há 5 meses sem jogar uma partida. Estava, sem jogar uma partida. E aí, o que o Domenech fez? Ele foi e colocou o René, que é o nosso lateral esquerdo reserva, colocou pela direita, já tinha feito essa experiência em outro jogo, colocou pela direita, e com o sentido de dominar as ações ofensivas pelo lado esquerdo com o Soteldo, né? Isso deu certo de modo geral. O grande problema é que o Flamengo, ainda assim, atuou de forma caótica, conforme eu disse, nessa fase inicial do primeiro tempo. Tomou um gol aos 9 minutos e 30 e outro aos 15, todos 2 gols invalidados corretamente pelo VAR, né? Sendo que no primeiro gol invalidado, o Marinho, pelo lado direito, sambou na cara do Felipe Luiz e do Gerson, né? Gerson muito mal, Gerson extremamente mal fisicamente, não tem atuado corretamente na marcação, e isso não foi apenas hoje, né? Parece que ele não voltou da quarentena, né? Então, assim, o Flamengo o VAR atuou corretamente. O único erro do VAR e tem sido esse erro que a gente tem visto em diversos jogos no futebol brasileiro e no Campeonato Brasileiro, é essa extrema demora para definição do lance, para decisão a respeito do lance. Mas não há dúvida, só os antes que vão ficar chorando aí, o técnico Cuca, que tem a especialidade no chororô, os lances indiscutivelmente eram irregulares, não importa se foi 1 centímetro, se foi 1 metro. A regra é clara, já dizia o Arnaldo. Tem o impedimento, tem a irregularidade na jogada, o gol é nulo, ponto final, né? Mas o Flamengo estava caótico na sua arrumação em campo. E lembrando que o Domenech, ele fez essa mudança com o René entrando pela direita para segurar o Soteldo, e ao mesmo tempo, para não deixar o time todo torto, ele sacou o Everton Ribeiro, que é canhoto, muito habilidoso, um dos melhores do time, que é canhoto, em tese a explicação que foi dada, para que ele pudesse jogar no contra-ataque. E aí jogar no contra-ataque tendo o Michael solto lá pela direita, né? Botou o Thiago Maia no lugar do Arão e o Gustavo Henrique no lugar do Léo Pereira. E assim iniciou a partida. O Flamengo acabou que no final do primeiro tempo, nos acréscimos, fez o seu gol, o único gol da partida com o Gabigol, e no segundo tempo conseguiu administrar melhor o jogo. O Flamengo jogou o tempo todo pelo contra-ataque, teve excelentes oportunidades no contra-ataque, né? Exatamente, e aí mais um detalhe, quer dizer, jogou de acordo com o adversário. No contra-ataque, o Flamengo perdeu 4 excelentes chances de gol, 2 com o Gabigol,
2 com o Michael, né? E aí assim, são questões que não se pode colocar nas costas do técnico. O time tem errado sistematicamente em finalizações e em jogadas ofensivas com chances claras de gol. Isso tem se manifestado desde a estreia contra o Atlético Mineiro no Maracanã. E o Flamengo errou 4 lances capitais, poderia ter vencido com razoável folga o Santos, inclusive. Depois, mais à frente, o técnico fez outras mudanças na equipe, uma delas a entrada do Isla pelo lado direito, substituindo o René. O Isla se apresentou muito bem, especialmente em 2 lances de ataque. Um deles é esse lance em que o Gabigol teve a chance clara de matar o jogo e não fez o gol. O Isla se apresentou muito bem pelo lado direito no ataque e nos dá a sensação de que está solucionado o problema da titularidade pelo lado direito. Falta um reserva adequado para o chileno Isla, né? Até porque ele também vai precisar adquirir ritmo de jogo ao longo dessas próximas rodadas que o Flamengo vai participar, e o Flamengo não pode abrir mão de ter um lateral reserva à altura para poder substituir o Isla no momento em que for necessário, seja por contusão, seja por cansaço, para fazer o time rodar como é tão necessário. Mas o Isla é também uma das boas notícias do jogo de hoje, porque ele se apresentou bem e acho que preenche muito bem uma lacuna que estava havendo ali pelo nosso lado direito. Por fim, o resultado de hoje ele dá um respiro para o Domenech nas pressões que ele vem sofrendo, né? Dá um respiro. Vamos ver agora, no decorrer dos próximos jogos, como vai ser essa formação do Flamengo, né? E se o Flamengo consegue também bons resultados, né, nas próximas rodadas para ter uma certa folga no Brasileirão e poder se preparar bem para a Libertadores e para a Copa do Brasil. O Flamengo volta a campo nesta quarta-feira, 8h30, horário de Brasília, 8h30 da noite, no estádio de Pituaçu, contra o Bahia, pelo Campeonato Brasileiro. E também no sábado, logo na sequência, às 5 da tarde, o Flamengo vai a campo também no Maracanã, às 17 horas, 5 da tarde, horário de Brasília, contra o Fortaleza. Os 2 jogos com transmissão apenas no canal Premiere. Quarta-feira com Bahia, lá em Salvador, e sábado com Fortaleza, no Rio de Janeiro. Bom, basicamente são essas as análises que nós temos a respeito deste final de semana do Flamengo e Santos, aguardando que as próximas partidas do nosso Mengão, para que a gente possa voltar aqui e fazer as nossas análises. Se gostou, dá o seu like, se inscreva no canal e continue nos acompanhando. Agradecemos aqui a sua audiência. Vestiu o rubro-negro, não tem para ninguém. Até a próxima.